Amém, queridos. É um prazer estar com todos vocês aqui, sendo esse canal de comunicação, né, que o Senhor nos dá o privilégio de transmitir a sua palavra, né? E falando de Noite da Esperança, né, sobre o tema esperança, o Espírito Santo de Deus me fez resgatar, né, uma palavra que ele ministrou no meu coração, no momento que eu e o Cláudio, nós estávamos vivendo uma situação que estava consumindo as nossas esperanças, né? Então, nós tínhamos recebido um diagnóstico de que eu não seria uma possibilidade muito remota de gerar filhos naturalmente, né? E aí tinha passado por uma sucessão de 3 abortos, com um diagnóstico de que seria impossível engravidar naturalmente. Então, nós passamos um tempo bastante difícil, né? E o Senhor me trouxe essa palavra, né? E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, né? Poderem acompanhar a leitura desta palavra, que está no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, né? Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então, nós estamos lendo aqui a história de Moisés, né? Do nascimento de Moisés. Embora nesse texto não cite o nome desta mulher, nós vamos ler lá em Êxodo 6, no capítulo 6, versículo 20, e aí eu deixo para os irmãos fazerem essa leitura, né? O nome desta mulher, mãe de Moisés, que foi Joquebede, né? Então, quem foi Joquebede? Joquebede foi essa mulher que, em meio a esse cenário, a esse contexto tão atribulado, né? Para nós entendermos a situação que ela estava vivendo. O povo hebreu já estava cativo do Egito há mais de 400 anos, esperando a libertação, esperando viver a promessa de Deus na sua terra prometida, né? A promessa que Deus havia dado a eles. E eles estavam ali sobre aquele jugo de escravidão do Egito. Faraó cada vez mais intensificando as suas crueldades, seus ritos de escravidão com aquele povo. Então era um cenário de extrema opressão, um cenário de angústia, um cenário que não deixava você ter uma esperança, né? Minavam as suas esperanças, minavam as forças. Mas dentro daquele contexto, Joquebede ficou grávida, né? E Faraó, justamente por perceber que o povo hebreu crescia, né, cada vez mais, quanto mais
ele usava de ritos de crueldade, de escravidão, aquele povo crescia. Então ele temia o crescimento daquele povo, que aquele povo poderia ser uma ameaça ao seu governo. Então, Faraó decretou uma lei que todos os meninos que nascessem deveriam morrer. Deveriam ser lançados no rio Nilo à morte. E Joquebede estava ali grávida, né? E a princípio ali ela não sabia se aquela criança seria um menino ou uma menina. Então imagine a angústia que ela estava vivendo, sabendo que havia uma sentença de morte e que aquele filho que ela estava esperando, ele poderia nascer e já morrer de forma tão cruel por essa sentença que Faraó havia determinado. Eu não sei se talvez você se identifique com esta parte da história de Joquebede. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que seja angustiante porque você está temendo o resultado de uma situação, talvez o resultado de um exame médico, o resultado de uma decisão judicial, o resultado de uma situação no seu trabalho, na sua família. Eu e o Cláudio, nós estávamos temendo um resultado que era justamente o resultado que nós recebemos, né? Um diagnóstico que eu não poderia engravidar naturalmente. Então, nós passamos por esta fase. Então, eu não sei se no contexto da tua história, você talvez se identifique com esta parte, né, da história de Joquebede. Só que, o que aconteceu? Joquebede teve a criança, e era um menino. Então, aquela sentença iria acontecer com o filho dela, porque havia um decreto de Faraó que os meninos deveriam morrer. E talvez ela pudesse ter falado assim para Deus, né? Poxa, Senhor, se o Senhor sabia que já havia esta ameaça, por que o Senhor me deu um filho menino? Por que o Senhor não deu uma menina? Já basta toda a angústia que eu vivo, que a minha geração já tem vivido, os meus pais já viveram, neste lugar, em meio a esse contexto de escravidão, de opressão. E agora, que eu gostaria de viver essa felicidade, de ter um filho, o Senhor me deu um menino. E esse menino ele precisa ser morto, porque essa é a sentença que há de Faraó para esta criança. Então ela poderia ter murmurado ao saber o resultado daquela situação. Por que o Senhor não havia evitado daquilo acontecer? Então talvez você esteja vivendo esta parte da história de Joquebede. Talvez você já conheça o resultado da situação. E foi um resultado que você não esperava. Porque nós fazemos planos. Nós fazemos muitos planos. E muitas vezes, estes planos não estão alinhados à vontade de Deus. Não porque não são desejados por Deus para que aconteça na sua vida, talvez, mas porque não é o momento ainda. Porque Deus tem algo ainda a trabalhar nas nossas vidas para que possamos viver aquele sonho, aquele plano, aquele projeto. Então, talvez você esteja vivendo uma situação que você não gostaria. E Joquebede nos ensina que, embora o resultado daquela situação fosse algo que iria trazer mais angústia ao coração dela, ela não murmurou. E o que ela fez? Ela lutou. Ela lutou por 3 meses para esconder aquele filho, para proteger aquele filho, para preservar aquele filho. Só que chegou um momento que as tentativas de Joquebede de preservar o seu filho, elas tinham chegado a um limite. E muitas vezes nós lutamos, mas Deus, o próprio Deus, coloca um limite no nosso agir. E Ele coloca um limite no nosso agir justamente
porque Ele quer que nós possamos experimentar, esperando nele, o sobrenatural dele. Uma forma, um caminho que vem dos céus, um caminho de socorro, uma solução que ninguém esperava, mas que veio do próprio Deus para as nossas vidas. Então, naquele momento, ela teve que colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor, sabendo que o Senhor que deu aquele filho para ela, iria preservar a vida dele. Então, o que nós aprendemos com Joquebede é que ela confiou no Senhor. Assim como uma criança confia no seu pai. Eu tenho um filho de 3 anos e é interessante, né, a gente ver a relação dele comigo e com o Cláudio, né, com o reverendo Cláudio Arteiro. Como ele confia, né? A gente sai de carro, o Cláudio está dirigindo, eu estou dirigindo, e ele está lá super tranquilo. Lá na cadeirinha dele, super tranquilo, conversando, brincando. Que confia. Ele confia no pai, ele confia na mãe. E da mesma forma, nós precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. E Deus vai nos limitando. Ficamos sem resposta muitas vezes de Deus e achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos anseios. E Ele está preparando o melhor caminho, a melhor solução, para que nós possamos viver aquilo que é a vontade dEle. A segunda lição que Joquebede nos ensina é que nós devemos entregar nas mãos do Senhor aquilo que a gente não consegue já manter mais pela nossa força. Então, existem situações que, por mais que a gente tente lutar, não adianta a gente tentar lutar do nosso jeito. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor. A gente precisa esperar nele. A gente precisa confiar nele. Porque quando a gente espera inteiramente no Senhor, o Senhor envia a sua providência. Assim como Ele enviou a providência à vida de Joquebede. Ela deixou ali na margem do rio Nilo o seu filho num cesto, colocou ali betume e piche para vedar aquele cestinho. Imagine para uma mãe, né, deixar um filho de 3 meses dentro de um cesto à margem de um rio. Quantas situações de perigo poderiam acontecer ali com aquela criança? Mas ela tomou aquela decisão, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com o seu coração confiante no Senhor, sabendo que o Senhor iria trazer uma providência. Ela esperou contra a esperança humana, porque a esperança humana, ela é frágil. Porque você espera em pessoas, você pode esperar em situações, você pode esperar em coisas materiais, e essas coisas elas são finitas, elas têm um limite. E o Senhor não. O Senhor, Ele age de forma sobrenatural. E ela depositou a esperança naquele que nos promete que a nossa esperança nele jamais será envergonhada. Ela esperou no Senhor. Ela esperou no Senhor. E o mais incrível de toda essa história, de toda essa experiência que Joquebede pôde viver, é que aquilo que poderia ser o fim daquele sonho da vida dela, que era o seu filho, ela depositou ali nas margens do rio, algo que poderia ser o fim para aquela história, se tornou um meio que Deus usou para trazer o resgate, para trazer a preservação
do filho de Joquebede. Porque foi justamente naquele lugar que a filha de Faraó encontrou Moisés. Foi naquele lugar que Moisés foi resgatado. Foi naquele lugar que o Senhor trouxe a providência. Aonde talvez seria improvável, humanamente falando. Mas para Deus, Deus transformou aquela situação que era de ameaça e de perigo no meio de livramento e salvação para aquela criança. E além de tudo, Deus permitiu que Joquebede criasse o seu filho, que ela fosse ama de leite, e criasse o seu filho até ele ser levado a Faraó. Então o Senhor transformou toda aquela situação de ameaça, toda aquela situação de perigo, toda aquela situação que parecia que tinham decretado o fim. Deus transformou num novo começo. Eu não sei quais são as situações de ameaças que você tem vivido, de perigo, situações que consumiram a sua esperança. E que você olha e você fala, não, ali eu acho que não tem mais jeito. Já estou cansado. Estou cansado de orar, estou cansado de lutar, estou cansado. Entrega essa situação nas mãos do Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Olhe, peça para o Senhor Jesus curar os teus olhos e você enxergar o plano de Deus. As lutas, as tribulações, as provações que nós vivemos, as dificuldades, elas só têm um objetivo, que é nos aproximar de Deus, para que nós possamos conhecer cada vez mais a Deus. Eu estava ministrando no domingo na IPI de São Mateus, uma outra palavra, e Deus me trouxe um ensinamento muito maravilhoso sobre a história de Jó, um homem que viveu tantas provações, né? E o ensinamento que Deus me trouxe é que Jó, ele termina, né, toda aquela situação de provação que ele viveu e com a restituição que o Senhor trouxe à vida dele, dizendo que ele não conhecia Deus, né? Que agora ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de com ele andar. Então a gente pode até se perguntar, mas espera aí, Jó, o Senhor falou para Satanás que Jó era o homem mais reto, mais irrepreensível que havia na face da terra. Então isso demonstra que Deus conhecia Jó, Jó tinha uma relação com Deus. Então por que no final, né, Jó fala que ele conhecia Deus de ouvir falar e não de com ele andar? Porque Jó conhecia Deus do tempo abençoado que ele vivia. Quando ele era próspero financeiramente, quando ele tinha a sua saúde abençoada. Ele conhecia Deus naquela circunstância. E depois, quando ele passou por grandes provações, ele conheceu Deus também, um Deus que está ali conosco nas situações difíceis, que nos conforta, nos consola, mesmo quando nós somos abandonados por todos. E aqui Joquebede nos ensina que nós podemos conhecer Deus em uma situação caótica, em uma situação de opróbrio, em uma situação de angústia, se nós esperarmos no Senhor. Eu e o Cláudio vivemos um grande milagre nas nossas vidas. Quando nós descansamos efetivamente nos braços do Senhor, quando nós deixamos de ficar tão ansiosos, tão preocupados, e já nos sentenciando
de tantas situações, Deus nos trouxe o Diego, num momento maravilhoso. E eu louvo ao Senhor porque eu tive uma gestação super saudável e maravilhosa. E hoje o meu filho tem 3 anos e ele é uma grande bênção de Deus, cheio de energia, cheio de saúde. Então, eu quero compartilhar com todos vocês que estão assistindo ao vivo essa ministração, ou que o Espírito Santo de Deus venha fazer com que você assista depois. Talvez, em algum momento, você esteja pesquisando no YouTube e Deus te leve justamente nessa ministração. E essa é a palavra que o Senhor quer deixar para mim e para você. Que a gente continue confiando nele. Que não importa qual seja a ameaça, não importa quão caótica seja a situação, Deus ainda vai nos surpreender, usando justamente isso que nos ameaça, isso que nos amedronta, isso que nos desespera, para ser o veículo dele trazer o seu plano superior nas nossas vidas, o seu livramento e a sua providência. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. Em nome de Jesus. Amém.